Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não faço ideia do horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Meu nome é Felipe e vou continuar hoje o projeto de questões resolvidas de história, partindo para a segunda questão, a questão 22 da prova da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro do ano de 2015. Antes de começar a questão, aquele ritual de todo início de vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber futuras notificações. Então, sem mais delongas, vamos para a resolução da questão. Por mais de 40 anos, Augusto foi o chefe indiscutível do Império Romano. 27 a.C. até 14 depois de Cristo. Em um período de muitas incertezas, em uma fase de aparente paz, vivida, porém, em um clima cultural em que predominava uma espécie de saudosismo pessimista. Predominavam certas correntes filosóficas que, entretanto, acabaram se inclinando ao dogma aceito por seus adeptos como verdades absolutas. Entre as mencionadas correntes filosóficas pode-se destacar: opção A, platonismo, aristotelismo, materialismo. Opção B, é difícil de falar, heraclitianismo, sofística e pitagorismo. Opção C, ataraxia ou ataráxia, não sei a pronúncia, patrística e racionalismo. Opção D, doutrina órfica, helenismo e empirismo. E opção E, estoicismo, neopitagorismo e epicurismo. Então, o que rola? Nessa questão, a questão está pedindo, né, para identificar as correntes filosóficas que mais se destacaram, né, que mais foram fortes e influentes durante esse período do Império Romano. Foi uma questão que me deu um trabalhinho legal para poder resolver, porque eu dei uma pesquisada base, né, em todas essas correntes filosóficas para poder ir matando uma a uma, e também dei uma olhada em cima de correntes filosóficas que se destacaram no Império Romano, né? E dentre os resuminhos que eu encontrei e retirei, eu cheguei a umas conclusões que eu vou compartilhar com vocês, né? Primeiro de tudo foi dar uma olhada nas correntes filosóficas que se destacaram no Império Romano, né? E como que rolava essa escolha das correntes pelo povo de Roma, né? A filosofia romana, ela foi praticamente uma releitura do pensamento grego. Houve uma espécie de mistura de várias correntes filosóficas e todas elas ganharam destaque em ideias moralizantes. As correntes filosóficas que acabaram se destacando, que a galera de Roma abraçou, o foco delas era em ideias moralizantes, né? Utilizavam ideias de várias correntes filosóficas para compor uma obra que ensinasse o bem viver, né? A galera lá de Roma, eles valorizavam essa questão da moral, da ética, e uma grande corrente filosófica, né? Um apanhado de correntes diferentes do pensamento grego, que conseguissem juntar em uma ideologia, né, que ensinasse as pessoas a viver bem. E em cima disso que eu consegui achar a resposta, né? Então, mais uma vez, eu dei uma revisada, uma mapeada
sobre cada uma dessas correntes filosóficas, né? O vídeo pode ficar um pouquinho extenso, mas no fundo vai ser bem produtivo, né? Então eu vou começar pela análise básica das correntes da opção A, o platonismo, o aristotelismo e o materialismo, né? O platonismo ele foi uma corrente filosófica criada por Platão, né? Platão, né? Que foi um dos mais importantes da Grécia Antiga, e ele tinha a teoria idealista, né? Ele acreditava que quanto mais uma ideia fosse pensada, mentalizada, maiores seriam as chances dela se tornar realidade, dela se concretizar. A escola neoplatônica de Roma surgiu quase com um desdobramento da escola neoplatônica de Alexandria. Alexandria tinha uma escola neoplatônica e a escola de Roma surgiu como quase que um desdobramento da escola de Alexandria. Foi fundada em 244 e reuniu pensadores neoplatônicos residentes em Roma durante o século 3 e 4. Então, aqui no platonismo a gente sabe que não é uma das mais fortes correntes. Primeiro, porque ele não trabalha com questões morais, né? O lance do platonismo é você ter uma ideia, você mentalizar aquela ideia pra caramba e essa ideia vai se tornar mais próxima de se concretizar, né? E também pela data, né? Foi fundada em 244, séculos 3 e 4, e não bate muito com a data, né, média que a questão pede. O aristotelismo foi a influência exercida pela filosofia de Aristóteles, né, ao longo da história do pensamento ocidental. Ela foi caracterizada pela lógica dedutiva e o método analítico indutivo no estudo da natureza e das leis naturais. O aristotelismo ele buscava explicações através das 4 causas, incluindo propósito ou teleologia. E enfatiza as virtudes éticas, né? Já é um ponto para a gente se policiar, né? O aristotelismo ele enfatiza as virtudes éticas. Os discípulos que propagaram o aristotelismo, eles nunca continuaram a pesquisa de Aristóteles e inventaram o seu próprio trabalho. Durante o período romano, a escola concentrou em preservar e defender o seu trabalho. Ou seja, cara, o próprio aristotelismo, que foi teoricamente continuado pelos discípulos de Aristóteles, eles não deram continuidade às pesquisas do cara e formaram um próprio trabalho com base naquelas pesquisas, né? Então, já não é uma parada tão assim, confiável. Apesar de algum conhecimento de Aristóteles, né, parece ter permanecido nos centros eclesiásticos da Europa Ocidental após a queda do Império Romano. Por volta do século IX, quase tudo que era conhecido de Aristóteles consistia em comentários de estudiosos, né, e alguns resumos feitos por autores latinos do Império em declínio. Então, por mais que o aristotelismo tenha ênfase em virtudes éticas, na linha temporal ele não bate. Ele realmente não bate com o que a questão pede. Então a gente pode descartar também o aristotelismo. O materialismo foi uma concepção filosófica de origem e existência humana a partir da condição concreta, a matéria, né? Uma coisa bem lógica, materialismo, a matéria. E foi uma corrente que, nas circunstâncias concretas e materiais, teve como principal meio de explicação da realidade e seus fenômenos sociais, históricos e mentais, né? Através da matéria,
se formou uma ideia para poder explicar os fenômenos da realidade, né? Sociais, históricos e mentais. O materialismo dialético é um conceito envolvido pelos sociólogos e filósofos Karl Marx e Friedrich Engels. Cara, aí a gente já mata, já sabe que a opção A realmente não é a correta. Porque Marx e Engels, pô, a gente está falando de tempos e tempos bem depois do que o descrito na questão, né? E tá aqui, né? A partir dele é possível desenvolver análises acerca de relações estabelecidas entre grupos de indivíduos e suas conexões com processos e mudanças sociais. Então, o materialismo também descarta. Com isso, a gente vê que a opção A não é a correta, né? Vamos agora pro breve resumo, né, das correntes filosóficas da opção B. O heraclitianismo, a sofística e o pitagorismo. O heraclitianismo, né, segundo Platão, é a relação estável de consciência e identidade que os opostos, em contínua mudança, mantêm entre si, de modo permanente. Dá para ver que não é muito a vibe do Império Romano, né? A sabedoria heraclitiana propugna, olha que termo legal, propugna uma lei inevitável, a transmutação recíproca entre opostos em cada ser, sem exceção nem interrupção. A permanência na mudança. Dá para ver que essa linha filosófica é muito mais relacionada, né, ao estado mental do ser humano, a ele estar em permanente mudança, do que a questões do bem viver e de valorizar virtudes. Então aí já dá para ver que também não é muito a vibe da galera de Roma. Sofística. A sofística é um fenômeno cultural de implicações filosóficas, retóricas, caracterizado pelos ensinamentos e doutrinas dos diversos mestres da eloquência, denominados sofistas, que além de ministrarem aulas de oratória e cultura geral para os cidadãos gregos, eles interferiam em acirrados debates filosóficos, religiosos e políticos da época. Eles acreditavam que a verdade é múltipla, relativa e imutável. Pitágoras foi um dos mais importantes sofistas, né? O Sócrates, ele fazia uma oposição aos sofistas, né? Ele discordava desse relativismo moral dos caras, de achar que a verdade era mutável, né? E seria pela visão de filósofos como o Aristóteles, né, apenas o vencer o debate sem preocupar-se com a busca pela verdade, né? Esse finalzinho do resuminho que eu fiz fala bem sobre o sofismo, né? Sobre os sofistas. O lance do sofista é vencer debate. Eles acreditam que a verdade é mutável, então a parada deles é retórica. É vencer o debate sem chegar a verdade de fato, né? Então, cara, realmente também não bate com as ideias, né, as prioridades das filosofias de destaque em Roma. O pitagorismo, né, é uma doutrina idealista de caráter religioso e secreto. A gente já coloca em xeque. De caráter religioso. Não bate muito com as ideias, né, com as prioridades das virtudes e do bem viver que a galera de Roma buscava, né? Leis matemáticas e relações numéricas
que governam o universo, né? Foi fundada no século IV a.C. pelo próprio Pitágoras, né? E foi um movimento de reforma do orfismo, que por sua vez era uma modificação do culto a Dionísio. Ensinava a transmigração das almas e a abstenção de comer carne por acreditar na reencarnação da alma humana em animais, né? Tinha toda uma mística numérica em cima disso. O número é o princípio de explicação das coisas e do mundo. Número é harmonia, pois apesar de sua invariabilidade, expressa relações em permanente mutação. Então, ou seja, cara, o pitagorismo era uma doutrina muito mais de cunho místico, né? Era reencarnacionista. Eles acreditavam que a base das explicações de tudo no universo, apesar do universo ser mutável, eram os números, né? E segundo o pitagorismo, né, a essência, que é o princípio fundamental que forma todas as coisas, é o número, meu irmão. É o número. E os pitagóricos não distinguem forma, lei e substância, considerando o número o elo entre os elementos, né? Também não bate muito com as prioridades das filosofias de Roma. Então a questão B a gente também pode descartar. Opção C, a ataraxia, a patrística e o racionalismo. Vamos falar um pouquinho de cada. A ataraxia, né, traduz-se por ausência, inquietude e preocupação, tranquilidade do ânimo, né? E o Demócrito ele usou esse termo ao afirmar: a felicidade é prazer, bem-estar, harmonia, simetria e ataraxia. Ou seja, cara, a ataraxia não é corrente filosófica. Segundo o Demócrito, é um estado de espírito, é um estado da alma, né? A ausência de inquietude, a ausência de preocupação. Não é uma corrente filosófica. Então, esquece. Patrística, né? Patrística foi uma vertente filosófica que teve início no período da transição entre a Antiguidade e a Idade Média. Matou. Mas eu vou falar um pouquinho sobre a patrística também. O nome patrística faz referência aos primeiros padres da Igreja Católica. Eles se destacaram e desenvolveram a filosofia que se aproximava do pensamento cristão e do conhecimento religioso, né? Tinha o objetivo de defender a fé cristã contra os pagãos e os hereges e de expandir o cristianismo pela Europa. Cara, esquece, não bate também. E, por último, o racionalismo, né? O racionalismo é uma corrente filosófica que trouxe como argumento a noção de que a razão é a única forma do ser humano alcançar o verdadeiro conhecimento, o conhecimento completo. O filósofo físico e matemático René Descartes, ou René Descartes, né? Até professor meu já pronunciava assim, espero que a pronúncia esteja certa, foi um dos principais difusores do pensamento ligado a essa teoria. Eles defendem as ideias que surge da pura e simples capacidade racional, impulsionar o teu intelecto, né, formando conhecimentos com base nas leis do universo e da razão. Cara, também não, principalmente pela época em que ele foi disseminado. Então, mais uma opção, né, a opção C, a gente também descarta, não está certa. Vamos para a opção D, que é a doutrina órfica, o helenismo e o empirismo. Doutrina órfica, né, ou o orfismo, proclama a imortalidade da alma e concebe o homem conforme o esquema dualista que contrapõe o corpo e a alma. Os órficos, eles acreditavam que após a morte passariam a eternidade do lado de Orfeu e de outros heróis. Definitivamente não. O orfismo, ele proclama a imortalidade da alma. Os caras acreditavam que depois que eles morriam, né, o corpo morre, a alma permanece permanente, e eles iam viver do lado de Orfeu e dos demais heróis míticos, né? Realmente não tem nada a ver com as filosofias do Império Romano.
O helenismo foi um período da história da antiguidade clássica marcado pela decadência do mundo grego antigo e pela expansão territorial macedônico, no qual fortaleceu as conquistas militares, né, e disseminou traços da cultura grega para os demais povos. Né. O helenismo não foi nem uma corrente filosófica, né, foi um período da história que rolou a decadência do mundo grego antigo, né, a expansão do Império Macedônico. Então aí a gente já mata, né? Mas só para concluir, né, ele foi iniciado com a conquista da Grécia pelos macedônicos, né, ficou marcado pela difusão da cultura grega a partir do reinado de Alexandre o Grande. Por não ser uma corrente filosófica, se trata de um período histórico, né, a gente já corta, mas eu achei interessante falar um pouco sobre o helenismo, né? O empirismo, uma teoria filosófica que argumenta que todo conhecimento humano deve ser adquirido através de experiências sensoriais, por maneiro. Ou seja, a partir das suas vivências e não instintos ou conhecimento nato. Os indivíduos vão adquirindo saberes, consciência e aprendizado. Entre os filósofos que se destacam no tema estão Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Stuart Mill, David Hume e John Locke. Este último sendo considerado o pai do empirismo, né? Ou do empirismo britânico. Apesar de eu achar o empirismo interessante, cara, o período não bate nem um pouquinho. Então também a opção D, ela é descartada, né? Então, teoricamente, por eliminação, a opção E seria a correta. Mas será que ela realmente está correta? Eu vou falar um pouco sobre o estoicismo, o neopitagorismo e o epicurismo. O estoicismo foi uma escola de filosofia helenística fundada em Atenas, né, no início do século III a.C. Ok. Uma filosofia de virtude pessoal baseada num sistema sustentado pela lógica e pela prática de virtudes como forma de atingir uma vida ética de acordo com a natureza. Pô, até aí bate direitinho com as correntes filosóficas que se destacaram no Império Romano. Entre as bases, né, destacam-se o autocontrole das emoções, a indiferença ao prazer e a valorização da virtude. Show! Desde sua fundação, a doutrina estoica era popular, com seguidores por todo o Império Romano. Popular com seguidores por todo o Império Romano. Beleza, show, já está valendo. Né? Incluindo o imperador Marco Aurélio. Estoicismo, pô, ok, aqui, né, nesse resuminho, já está dizendo que ela foi popular no Império Romano, que ela valoriza as virtudes. Show, a gente já encaixa. Beleza. Vou falar do epicurismo. Sistema filosófico que prega a procura dos prazeres moderados para atingir um estado de tranquilidade e ausência de medo, junto à ausência de sofrimento corporal, pelo conhecimento e funcionamento do mundo e o estabelecimento de limites para os desejos. Cara, isso aí já é a valorização das virtudes. Isso aí já está dentro do padrão das doutrinas, das correntes filosóficas que se destacaram no Império Romano. Né? A combinação desses dois estados constituiria na felicidade sua forma mais elevada. Show de bola, já está dentro. A popularidade da escola cresceu e se tornou, juntamente com o estoicismo, uma das escolas dominantes da filosofia helenística durante fortemente até o final do Império Romano. Cara, essas duas aí, o epicurismo e o estoicismo, já estão super dentro. Aqui a gente já olha e vê, pô, 2 de 3 estão batendo positivamente, né? E por último, porém não menos importante, o neopitagorismo. Foi um movimento filosófico do século I ou I a.C., que recuperou os aspectos místicos e numerológicos do pitagorismo, né, o neopitagorismo, e cruzou essas influências do platonismo, do aristotelismo e do estoicismo. Caraca, Felipe, pô, mas cara, o pitagorismo é a doutrina mística, né, que tem a base como os números serem a base do universo e tudo mais. Isso não tem nada a ver
com valores, com o bem viver, mano, mas aí é que tá o pulo do gato, né? O neopitagorismo, sim, né? Aspectos místicos, numerológicos do pitagorismo, cruzou com influências do Platão, quanto Aristóteles, só que também cruzou com influências do estoicismo, cara. Do estoicismo. E o estoicismo bate totalmente, né, com o que a questão pede. Até voltei aqui no resuminho que eu fiz sobre o estoicismo, né? Desde sua fundação, a doutrina era popular dos seguidores de todo o Império Romano. Então, ou seja, bem ou mal, o neopitagorismo também está dentro do que a questão pede. Consequentemente, e finalmente, porque eu falei pra caramba, opção é a opção correta. Então, galera, mais uma questão matada. Peço desculpas a vocês por ter falado tanto, que quando eu faço uma questão eu prefiro desmistificar ela, né? Entender e explicar um pouquinho também, né, de cada opção. Pode ser mais tempo consumido, mas no fim das contas o conhecimento que a gente adquire é maior, né? A opção correta, foi no gabarito conferir e sim, era a opção correta, né? O macete final aí no gabarito e ver se tá certo. Então, curtindo o conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para futuras notificações. Vou ficando por aqui, até a próxima questão, beleza? Valeu, falou, fui, vou almoçar.